Fala aí pessoal, bem-vindo ao meu canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer aqui informações sobre a Copasa e a CEMIG, tá? Dados bem importantes aqui para a gente prestar atenção, beleza? Então vamos lá. Bom, peguei lá no Investe Melhor. Transferência de CEMIG e Copasa à União tem um risco aqui de privatização articulado para quitar a dívida de Minas Gerais, beleza? Bom, o governo de Minas Gerais, liderado por Romeu Zema, vem articulando a transferência de participação acionária em três estatais: CEMIG, Copasa e Codemig, tá? Esses dois aqui eu tenho, tá? CEMIG e Copasa, a Codemig ela não tem em bolsa não, tá? Como forma de abater parte significativa da dívida estadual, atualmente estimada em 165 bilhões, tá? É uma dívida bem grande essa dívida aqui do governo de Minas Gerais, tá? Mas qual que é o intuito, beleza? Agora foi elaborado aqui um plano chamado de Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados, né? Chamado de PROPAG. Ele foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi sancionado. Então, o que é que ele permite, tá? Ter uma negociação da dívida em até 30 anos. Então, você imagina que se você conseguir uma negociação como essa, né? Você consegue alongar ali seus pagamentos dessas dívidas, reduzir os juros reais, por exemplo, IPCA mais 4, de forma escalonada, abater até 20% da dívida com ativos estatais aceitos pela União, que é o que, por exemplo, o de Minas está fazendo aqui com essas três empresas, né? Está tentando organizar com essas três empresas aqui, que, né, vai flexível aqui como empresas e outros bens. Então, isso aqui vai facilitar bastante para o governo de Minas, beleza? Bom, a CEMIG, o que é que ela é, né? Uma empresa estatal de energia com ações negociadas na Bolsa, tá? Também tem em Nova York e Madrid, avaliada em cerca de 7 bilhões, podendo chegar a 9,3 se houver ágil nas negociações com minoritários. A Copasa é uma companhia de saneamento, avaliada pela privatização estimada em até 4 bilhões, e a Codemig é uma estatal de desenvolvimento econômico e direitos de exploração de nióbio. Embora não listada, poderia representar até 34 bilhões de valor, conforme estimativas do governo, tá? Aqui é uma matéria que é justamente explicando aqui, ó, do plenário, né, dos deputados lá de Minas Gerais, que eles aprovaram aqui a federalização da Codemig e da Codenge, beleza? Então, pelo menos a Codemig e a Codenge já estão ali, né? Já estariam prontas para um possível processo aqui de federalização, tá? E eles informam aqui embaixo, ó, no texto, sobre a privatização, tá? Então, eles informam aqui, ó, nós observamos que o governo Zema tentava utilizar os projetos do PROPAG para avançar com suas políticas de privatização. Então, você imagina que o governador de lá, né, enfim, eles tentavam fazer com que a Codemig, a Codenge fosse para uma privatização, né? Servisse para uma privatização, e só que agora eles conseguiram retirar esse texto e aí conseguiram fazer para que facilite essa federalização. Então agora essas empresas não estariam mais ali propensas para ir a uma privatização, mas sim para a federalização, para a União, beleza? Bom, aí seguindo aqui o texto, né, benefícios fiscais e condições do PROPAG, né, para conquistar a redução máxima dos juros, né, até IPCA mais 0. Então você vê, né, de IPCA mais 4 para IPCA mais 0 tem uma redução muito boa de juros aqui, né. Minas deve garantir pelo menos um pagamento de 20% das dívidas com ativos valorizados, que resultaria numa economia anual significativa de cerca de 4,8 bilhões ao ano. É um valor muito bom, tá? E se aderir plenamente ao PROPAG, o Estado pode evitar o agravamento fiscal e alongar o débito em até 3 décadas, com juros menores e previsibilidade orçamentária. Então isso facilita bastante aqui para eles, tá? Aí aqui eles falam dos entraves legais e riscos políticos, né? Que é a questão do referendo popular, que precisa na Assembleia Legislativa, né, de 3/5 para poder ter essa aprovação da CEMIG e Copasa, né? Da possível privatização, federalização. E o governo estadual propôs uma PEC para abolir a exigência do referendo e flexibilizar o quórum legislativo, gerando forte oposição. A privatização da Copasa poderia prejudicar populações, aqui eles falam, né? Especialistas e parlamentares alertam para os impactos sociais, que a privatização da Copasa poderia prejudicar populações vulneráveis, especialmente em áreas remotas ou com menor poder aquisitivo. Aqui é justamente o ponto que você tem um embate de alguns deputados em que eles estão dizendo que caso vá para uma privatização dessas empresas, seja a CEMIG, seja a Copasa, enfim, você vai ter um problema, né, nessa questão da privatização, porque uma empresa privada, ela está pensando nos seus lucros, né? É diferente de uma estatal que ela pensa em dar, né, para o povo, enfim,
Então pensa nos mais pobres e tudo mais. Então até isso, quando a gente fala desse cenário, a gente está falando o seguinte, que se for para uma privatização, para os investidores ele acaba sendo um cenário melhor, por quê? Porque é mais garantia de lucratividade, entendeu? De ter interferências políticas. Então a privatização, para nós, investidores, enfim, ele acaba sendo melhor, né? Quando você leva para uma federalização, para ser da União, o que você vai ter provavelmente é um primeiro momento, caso saia essa federalização? Provavelmente uma queda dos ativos no início, até que entenda como foi modelado ali, né? Como está sendo moldado os primeiros passos ali dessa federalização. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês que a gente tem Banco do Brasil. O Banco do Brasil, a maior parte dele lá societária, né? O sócio majoritário, ele é a União. E, tipo, vez ou outra você tem uma certa influência ali política, né? Trocado alguém, Petrobras. Vocês já viram isso? Então, Petrobras também, quando tem algum problema com gasolina, não sei o que, e aí as pessoas estão reclamando, o presidente vai lá e faz uma substituição, né? Indica uma outra pessoa para poder estar à frente da empresa. Então, esses problemas políticos que interferem fazem com que toda vez as empresas acabem passando ali por mais os momentos ruins, beleza? Não quer dizer que é sempre, tá? Então você vê Banco do Brasil. Banco do Brasil agora está tendo uma queda, mas não tem nada, em tese, não tem nada a ver com algo político, né? Porque não teve nenhuma mudança ali que poderia ter esse impacto. É mais a questão da inadimplência, da questão do rural, do segmento rural que não está muito bom. Agora você entra tarifações, aí tem lei Magnitsky se misturando ali, aí entra um pouquinho mais no cenário político, enfim. Mas esse é o ponto. Então, entendam que se sai uma privatização, seria bom para os investidores, beleza? Então, provavelmente poderia subir muito as cotações. Se sai uma estatalização, né? Então, você vai ter ali, provavelmente, no início, uma queda até eles normalizarem e aí sim voltar ali para os números interessantes. O que também é interessante trazer para vocês é a questão dos tickers, né? Então, por exemplo, a Copasa só tem um, certo? E nesse que ela tem, ela é 100% de tag along, tá? E o que significa isso? Se hoje a cotação, por exemplo, de Copasa tiver a R$16 e o governo, tá? Ele for fazer adquirir por R$20, você tem direito de vender a sua cota por esse mesmo preço, tá? Nessa mudança de sócio majoritário. Quando você tem, por exemplo, a CEMIG 3, ele também tem tag along, só que ela é 80%. Então, se você tem a cotação aqui a R$10 e, por exemplo, o governo está comprando a R$20, você pode receber até 80% dessa oferta que foi feita aqui, desse valor dessa oferta que foi feita aqui. Então, também é um resguardo, vamos dizer assim, porque caso você queira sair, você consegue sair e não sai no prejuízo, vamos dizer assim, né? Você consegue sair sem ter a desvalorização que vai acontecer, tá? Então, é bem provável que vai acontecer isso. Então, assim, não é uma recomendação, mas eu estou dizendo que é bem provável que vai acontecer isso, beleza? Então, tenham esses pontos de atenção. Quem tem a CEMIG 4 não tem tag along. Então, assim, era para quem está pensando em dividendos, etc. Por isso que o valor dela é mais baixo, é R$10 e pouco. Mas também, caso aconteça, por exemplo, a federalização, a cota pode cair bastante e aí você não vai ter muito o que fazer, porque você não tem o tag along para poder garantir ali para você que você pode ter os mesmos benefícios de quem acabou vendendo ali para a mudança de sociedade, beleza? Bom, vou só trazer aqui para finalização, trazer aqui essa notícia primeiro, que o BNDES, né, já foi solicitado aqui pelo governo de Minas para que ele inicie aqui a avaliação de valor das empresas para eventual transferência do controle à União, tá? Então, no dia 1, foi na sexta-feira, né, foi autorizado aqui pelo BNDES para elaborar um laudo de avaliação da CEMIG e da Copasa, beleza? Lembrando que a da Codemig já foi aprovado no Legislativo, beleza? Mostrei para vocês aqui. E aqui a minha planilha, vou trazer para vocês de Copasa, tá? Então, Copasa tá a 25,83. Para mim, né, em dividendo projetivo, ela tá 8,65% ao ano, seria muito bom, né? A média de dividendos. A margem de segurança está em 8,18, então ainda teria um crescimento ali de 8%. E ela tem aqui um ROI de mais de 20%, que é muito bom a empresa. Porém, ponto de atenção, possibilidade de venda de controle do estado de Minas Gerais para a União, mas ela tem tag along de 100%. Então isso garante para mim, pelo menos, que se eu quiser sair, eu vou vender aqui pelo
mesmo preço que for ofertado lá pela União. Então acaba saindo nada vantajoso ainda, né, pelas condições que serão feitas, beleza? Aí CEMIG aqui, eu tenho CEMIG 3, CEMIG 4, mas em carteira eu só tenho CEMIG 3. A CEMIG 3, por exemplo, você consegue ver que o dividend yield dela é 11,64, mas o da CEMIG 4, ela é 16,57. Ou seja, por que ela é muito maior? Porque o preço da cota é muito mais baixo da CEMIG 4, mas o dividendo, quando ele é pago, ele é o mesmo valor. Então 50 centavos para uma cota de 16 reais é menos dividendo, né? É um dividendo menor. E para uma cota de 10 reais, uma ação de 10 reais, ele é muito maior. Então tem mais influência, por isso que a CEMIG 4 acaba sendo melhor se você quiser pensar em dividendos, tá? À toa que também ela tem uma margem maior de crescimento, tá? E o ROI das duas aqui é 25%, tá? Porque são a mesma empresa. Mas o ponto de atenção aqui que fica é que o CEMIG 3 tem tag along de 80%, né? Então eu posso receber ali a mesma oferta que a União fez, né? 80% dessa oferta que foi dada, então também seria um ponto muito bom para mim. E para quem tá com o CEMIG 4, aí esse aí é deitar e chorar, porque infelizmente não tem a questão do tag along. Ou você também pode vender a ação antes, se você quiser, ou trocar por uma outra, ou até esperar para ver, mesmo que possa cair, ele voltar. Ou também pode acontecer um cenário adverso, que é ir para uma privatização, tá? Então se for para uma privatização, aí pode esperar que vão disparar aí com certeza essas ações, tanto CEMIG, Copasa, enfim, tá? Para os investidores esse seria o melhor cenário em termos de crescimento, beleza? Bom, o vídeo era esse que eu queria trazer para vocês aqui. Espero que tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal, comentem, deem like e compartilhem. Um abraço, até a próxima.